Vamos então ler Hebreus capítulo 1. Deus, o primeiro versículo. Deus, havendo outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Eu vou tornar a ler. Deus, havendo outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, o Velho Testamento, pelos profetas, observou que não deu certo. O que ele falou não produziu nada neles. Por quê? Porque era através de homens. Deus não procura você através de homem nenhum. Ele procura você somente por Jesus, que é a palavra de Deus que viveu aqui na terra, entre nós. Mas vamos repetir e continuar. Deus, havendo outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Que Filho? O Filho que constituiu herdeiro de todas as coisas. O Filho pelo qual também fez o universo. Eu estava conversando com o meu irmão em telefone, acho que foi a semana passada. Eu falei, irmão, quando você nasceu de novo em Cristo Jesus, foi pela palavra que criou o universo. Aqui se diz. Jesus que veio, nasceu aqui na Maria Virgem pelo Espírito Santo. Ele era o Verbo de Deus. O que é o Verbo de Deus? A palavra criadora. Porque a partir do momento que Adão abandonou Deus, rebelou contra Deus, a partir daquele instante, Deus só tinha uma vontade: desfazer da morte em que todos nós nascemos. Nós somos destinados, a partir do berço, somos destinados à morte eterna. Morte eterna não é deixar de existir, pois morte e pecado são afastamento de Deus. E a pessoa que não nasce de novo, ele é destinado a viver a eternidade fora de Deus, longe de Deus. E quando Adão pecou, Deus só tinha um objetivo, não porque ele pecou,
Porque Deus já preparou a nossa salvação antes da fundação do mundo. Porém, a partir daquele momento, Deus fez o máximo para ver se Ele pudesse mudar o homem da morte para a vida. E então, Ele usou os homens. Mas não deu certo. Porque homem não pode fazer nada para você. Eu não posso fazer nada para você. Eu não posso fazer nada nem para mim. Por quê? Porque Deus precisa remover de você a morte e o pecado. E é só Deus que faz. Então observe. Quando Deus observou que através do homem, dos profetas, Deus não conseguiu mudar Israel, Ele viu que não havia outro jeito. Ele, Deus, tinha que assumir um corpo humano e viver aqui como homem. Isto que Jesus fez. Vamos continuar a leitura e vou repetir e continuar. Verso 2. Nestes últimos dias abençoados, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também, por Jesus, a palavra viva, Ele fez o universo todo. Verso 3. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser divino, Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Observe, agora eu vou falar junto com vocês do maior acontecimento de todos os tempos. Que Deus, o Criador de tudo, por sua palavra, Deus fez todo o universo aparecer de nada, só por seu falar, por sua palavra. E este mesmo Jesus, esta mesma palavra, cria em você a vida de Deus, se você crer. Você não tem que fazer nada, só crer. Olha, Deus te ama tanto. E todos nós fomos instruídos na igreja que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer outra coisa. Se não é fazer penitência, é jejuar. Se é jejuar, é vigiar. E assim adiante. Mas não fala nada disso aqui. Aqui diz que Deus fez uma coisa por amor a você. Ele enviou Jesus para nascer da Maria Virgem e viver como um homem. Eu sei que ele era Deus, sim, mas ele era homem também.
e viveu aqui na mesma situação que você vive. Talvez pior. Porque ele foi rejeitado de todos os homens. O tempo todo, a vida toda. Os religiosos que deveriam ter aceito o amor de Deus, rejeitaram ele. Então, ele viveu todas as situações que qualquer homem pode enfrentar aqui e venceu tudo por amor a você. Jesus, durante o seu ministério na Galileia, estava fazendo valer a palavra de Deus na vida dos homens. De cego de nascença, de leprosos, de paralíticos, Jesus fez valer a palavra. Para quê? Para você. Mas, primeiro, para ele poder ser a sua vida, ele tem que remover aquilo que atrapalha você, a morte, que opera em você continuamente. A morte e o pecado, ele remove. Olha o que diz no fim. Depois de ter ele purificado os nossos pecados. Ponha puro nisso, gente. Ele simplesmente põe a borracha em tudo. E você não tem mais morte. Nem medo de morte mais. Vira a folha um pouco, só eu lembrei aqui agora. Capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Verso 14. Crê nisso, que isto é feito por você, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou. Para quê? Para quê? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Qual é o seu maior problema? Morrer, né? Você faz tudo para não morrer. Faz tudo para não morrer, por quê? Porque você não tem a segurança da vida eterna em você. Ou seja, você ainda não nasceu de novo. Porque a pessoa que nasceu de novo só tem um objetivo na vida. Só tem um valor que funciona na vida dele. Os valores do céu. E vocês procuram fazer tudo aqui para ficar aqui, ficar mais bonito aqui, ficar mais confortável aqui. Então fica aqui. Eu não vou ficar. Por que eu não vou ficar? Os meus valores não são estes. Eu nasci de novo. Eu tenho a natureza de Deus em mim. E o meu objetivo é viver eternamente com Deus sem eu nada fazer. Por simplesmente crer que Jesus morreu em meu lugar.